Iniciando nossa aula 8 do módulo 1, eu vou realizar algumas customizações daquele layout da tela padrão, como, por exemplo, mudar a apresentação do painel de dados e também do painel de histórico, do gráfico, que a gente viu até então. Então, aqui dentro da plataforma, só para a gente recapitular como é que está até agora, olha lá, os dados estão sendo apresentados dessa forma aqui. O histórico também. Perceba que a interface, né, levou em consideração aqui de forma aleatória quais dados seriam apresentados aqui de início, né? Mas eu posso vir aqui selecionar outros valores, ó, outros dados e plotar junto, tá? Mas eu consigo determinar qual que é o dado, a informação que apresenta assim que eu abro essa tela, e também consigo modificar aqui no painel de dados a ordem, esconder eventualmente algum dado ou outro e assim por diante. Então, aqui na homepage, eu venho aqui no nosso equipamento, ó, energia elétrica, entro na edição, e essa configuração ela é a nível de conector, por enquanto. Como a gente está trabalhando aqui no módulo 1 com a tela padrão, ou seja, eu ainda não criei nenhum dashboard, a gente vai fazer isso lá no segundo módulo, então, como o equipamento está na tela padrão, eu posso fazer algumas configurações a nível de conector, para que, quando esse equipamento for aberto e a tela selecionada for a tela padrão, ele vem com aquelas customizações que o usuário fez aqui no equipamento. Então vamos lá. Ó. Customizar a visualização do painel de dados. É a tabela que tem os endereços lá. E aqui você já tem exatamente dessa forma que está sendo apresentado lá naquela tela. Então você pode fazer aqui, ordenar em ordem crescente, pelo nome, ou de forma decrescente, ou eventualmente aqui você poderia vir aqui e fazer essa ordenação aqui de forma manual. Olha lá, eu quero colocar todas as energias aqui para cima. Ó. Olha lá, eu quero fazer dessa forma aqui específica. Então, você pode vir e manualmente arrastando. Tá legal? Então, a maneira que vai ficar aqui a ordenação é o manual. Tá certo? Posso desfazer. Olha lá, voltou para a forma que está. E vou ordenar aqui de modo crescente mesmo. Ascendente ele trouxe aqui. Legal. Outra possibilidade que eu tenho é esconder alguns dados. Esse dado ele continua subindo para o portal de telemetria, a plataforma continua fazendo a aquisição dessa informação, porém eu não quero só apresentar no painel de dados. Então eu posso vir aqui e esconder. Tá certo? Olha lá. Posso fazer isso para vários dados, ó, corrente, demanda, fazendo um exemplo aqui, né? Tá? Vamos supor que fiz essas modificações. Aí eu tenho que vir aqui, ó, ou posso minimizar aqui, ó, minimizei e salvo. Assim que eu entrar na tela do equipamento, ó, cliquei, olha lá, está ordenado, né, em ordem crescente e alguns dados sumiram, né, daqui. Eu tirei aqui da apresentação. Então começou lá no consumo diário. Foi o primeiro dado que foi apresentado aqui. Então, vamos conferir aqui, ó, exibição de dados, customizar a visualização do painel. Tá lá, o consumo diário. É a primeira informação ali, o primeiro dado, logo após o que a gente escondeu. Então, ele é o primeiro. Beleza? Então, existe isso para o painel de dados, da mesma forma que para o painel histórico tem algumas configurações também. Da mesma forma que a gente tem a ordenação. De onde que aparece essa ordenação? Lá no filtro de dados. Quando você vai querer selecionar mais informações, por exemplo, eu quero analisar o consumo diário, a demanda, a tensão e a frequência. Então você tem que abrir o filtro e selecionar esses dados e dar um OK. Aí a interface vai e busca. Então essa apresentação do filtro de dados é aqui que configura. Tá certo? Bom, eu só vou deixar aqui na ordem crescente mesmo. E, eventualmente, aqui, vamos esconder, por exemplo, ó, o contador de inicializações,
a demanda, olha lá, a demanda, essas correntes aqui também, ó, só para a gente ver como é que fica, tá certo? E eu vou vir aqui e vou marcar essa opção aqui, esse quadradinho, ó. Ou seja, eu estou selecionando. O que significa isso? Assim que eu abrir a tela padrão, esse dado aqui ele já vai ser renderizado automaticamente na tela, se eu deixar marcado aqui. Então vamos ver como é que ficou? Eu mexi na ordenação do filtro de dados, escondi algumas informações e deixei marcado qual que é o dado que vai aparecer assim que eu abrir a tela. Então vamos conferir tudo isso daí? Então minimizo aqui, salvo e acesso aqui a tela do nosso equipamento. Então olha lá que interessante, o que aconteceu aqui. Olha lá, o consumo diário foi o único dado que a gente marcou para ser apresentado assim que abrir a tela. A ordem, na ordem crescente. Posso filtrar outros dados aqui. Olha lá, e selecionar. E aqueles dados que eu escondi realmente não estão sendo apresentados aqui. As correntes das fases, por exemplo, ó, só a corrente trifásica. Olha lá. Então é mais ou menos isso, né, do ponto de vista aqui de configuração. Olha lá. E a gente já tem os dados aqui subindo para a plataforma. Uma outra configuração que a gente pode mexer também é aqui na cor dessa pena aqui, dessa linha. Então vamos vir aqui na edição do dado. Eu posso vir aqui naquele ícone de ajuste e venho aqui, ó, na cor. Vamos colocar aqui uma cor preta, por exemplo. E salvo. Olha como é que foi aberta aqui a nossa tela. Está lá, consumo diário. É a única informação que a gente marcou lá na configuração de exibição. Realmente, assim que abriu a tela, foi a única variável que abriu, que foi renderizada, e já veio na cor nova aqui que a gente selecionou, a cor preta. Tá legal? Então, essas são as configurações, alguns ajustes, algumas perfumarias que a gente consegue fazer para modificar esse layout padrão. Tá legal?